Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou apresentar um top 4 para a rodada 3 do Cartola. Lembrando a vocês que na rodada 3, o nosso foco ainda é valorizar. Porém, conforme as rodadas vão passando, podemos cada vez mais focar em pontuação. Peço a ajuda de vocês para que interajam com o conteúdo, pois assim o YouTube entende que meu conteúdo está sendo útil e divulga para cada vez mais pessoas, contribuindo assim com o crescimento do canal. Eu já bater a meta de 2.500 inscritos até o início da rodada 5. Esse foi o desempenho dos meus 4 times na rodada 2 do Cartola. O time Cartola Analytics Oficial, que é o time que posta aqui no YouTube, foi muito bem. Fez quase 100 pontos e valorizou mais de 12 cartoletas. O time Resenha do Analytics, que é o time montado dentro do meu grupo de resenha, fez 91 pontos e valorizou 11 cartoletas. Já o time de valorização se recuperou da primeira rodada. Nessa rodada ele fez 80 pontos e valorizou quase 12 cartoletas. E o time Cartola Analytics Top, que é mais pautado em estatísticas, como as estatísticas no começo do ano ainda estão se estabilizando, não foi tão bem. Porém, fez quase 80 pontos e valorizou 7 cartoletas. Para acompanhar todos esses times, é só acessar o meu grupo de resenha. E o link está na descrição desse vídeo. Sem enrolações, vamos ao top 4. Começa indicando pelo gol. Nosso primeiro goleiro indicado vai estar sendo o Santos, do Atlético Paranaense. O Santos, que todos nós sabemos, é um goleiro muito bom, geralmente costuma fazer várias defesas, e nessa rodada, jogando em casa contra o Santos, considero que é favorito a vencer a partida e quem sabe pode até segurar um saldo de gols. Nosso segundo goleiro indicado vai ser o Everson, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que na minha opinião é o principal favorito da rodada, vai jogar em casa contra um time fragilizado que é o Remo. Considero que o Atlético deve vencer bem essa partida e quem sabe o Everson pode até não ser vazado. Nosso terceiro goleiro indicado vai ser o Walter, do Mirassol. O Walter, que atualmente é o melhor goleiro que temos para a Cartola, não precisa de SG para pontuar e nessa rodada jogando em casa contra o Cruzeiro, considero que mesmo que tome gol, o Walter pode fazer uma ótima pontuação. Nosso quarto e último goleiro indicado, vamos estar falando de Léo Vieira, da Chapecoense. O Léo Vieira, que na última rodada surpreendeu fazendo várias defesas contra o Vasco, nessa rodada se destaca por ter um preço acessível. Jogando em casa contra o Curitiba, considero que o Léo Vieira deve trabalhar bastante e pode novamente fazer uma excelente pontuação. Passando agora para as laterais, nosso primeiro lateral indicado, vou estar falando de Walter Clark, da Chapecoense. Walter Clark, que é o principal cobrador de bolas paradas do seu time. Além disso, também tem pontuado com scouts básicos. Nessa rodada, enfrentando Curitiba dentro de casa, considero que o Walter Clark pode fazer uma ótima pontuação. O nosso segundo lateral indicado, vou estar falando de Igor Formiga, do Mirassol. O Igor Formiga, que é um lateral que gera bastante scouts básicos, vem se destacando principalmente desde o ano passado. E nessa rodada, enfrentando um time forte como o Cruzeiro, considero que o Formiga, mesmo que leve gols, deve fazer uma ótima pontuação. E nosso terceiro lateral indicado vai ser o Renan Lodge, do Atlético Mineiro. O Renan Lodge, que já se mostrou um bom lateral para a Cartola, nessa rodada tem um confronto muito favorável contra o Remo jogando em casa, onde acredito que o Atlético Mineiro é muito favorito a vencer essa partida e quem sabe o Renan Lodge pode até participar de gols. Quarto e último lateral indicado, vou estar falando de Benavides, do Atlético Paranaense. Benavides, que na verdade é zagueiro de origem, mas se firmou jogando como lateral direito. Na primeira rodada ele fez uma pontuação muito boa e nessa rodada, enfrentando o Santos dentro de casa, considero que o Benavides pode fazer uma ótima pontuação.
Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro, vou estar indicando Gabriel Paulista, do Corinthians. Gabriel Paulista, que se mostrou um excelente zagueiro, já tem gol na temporada pelo Corinthians. Nessa rodada, mesmo tendo um jogo muito complicado contra o Bragantino, considero o Gabriel Paulista uma boa opção para a rodada. Nosso segundo zagueiro, vou estar indicando o Murilo, do Palmeiras. Murilo, que imitou na rodada passada, está voltando a ser titular do seu time. E nessa rodada, mesmo tendo um jogo muito complicado contra o Inter fora de casa, considero que o Palmeiras tem uma defesa muito sólida e o Murilo pode nos ajudar, tanto com pontuação e também com valorização. O nosso terceiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Vitor Caetano, da Chapecoense. O Vitor Caetano, que se destacou na última rodada fazendo vários desarmes, mesmo tomando um gol, fez a pontuação de SG. Nessa rodada, enfrentando o Curitiba dentro de casa, considero que a Chapecoense é a favorita a vencer a partida e, quem sabe, pode até segurar um saldo de gols. Nosso quarto zagueiro indicado vai ser o Gustavo Marques, do Bragantino. Gustavo Marques, que assim como seu time vive um momento iluminado na temporada, esse ano ainda não sabe o que é tomar gols, e nessa rodada vai ser testado contra o Corinthians fora de casa, e quem sabe, mais uma vez, pode manter o saldo de gols. O primeiro meio indicado vem mantendo um ótimo custo-benefício entre seu preço e sua pontuação. Estou falando de Gustavinho, do Bragantino. O Gustavinho, que iniciou a segunda rodada valendo 5,90 cartoletas, e nessa rodada, mesmo estando valorizado, vai custar menos de 10 cartoletas. E pelo seu bom momento, considero que é uma boa para a rodada. No segundo meio indicado, vou estar falando de Lúcio Acosta, do Fluminense. Lúcio Acosta, que é o principal meio-campista do time do Fluminense, jogador que tem o último passe decisivo. Nessa rodada, mesmo tendo um jogo complicado contra o Botafogo, considero que o Fluminense é favorito a vencer essa partida e o Lúcio Acosta pode até participar de gols. O terceiro meio indicado vai ser o Acevedo, do Bahia. Acevedo, que é um atacante que se destaca pelos desarmes, na última rodada fez 9 pontos sem participar de gols. Nessa rodada, jogando fora de casa contra o Vasco da Gama, ele pode ser bem exigido e pode se destacar com pontuação de desarmes. Nosso quarto e último meio-campista indicado, vou estar falando de Zé Rafael, do Santos. O Zé Rafael, que há muito tempo se destaca no Cartola, é um meio-campista que sempre gerou muitos scouts básicos. Nessa rodada, jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, considero que o Zé Rafael pode ser bem exigido e pontuar bem, principalmente fazendo vários desarmes. Passando agora para o nosso ataque, nosso primeiro atacante indicado vai ser o Steve Mendonça, do Atlético Paranaense. O Mendonça, que é um atacante que já foi bem em outros anos de Cartola, nesse Brasileirão já estreou fazendo gol. Na rodada, jogando em casa contra o Santos, considero que o Atlético é favorito a vencer essa partida e o Mendonça pode até participar de gols. Nosso segundo atacante indicado, hoje está falando de Luciano, do São Paulo. O Luciano, que é um dos principais atacantes do São Paulo, nos últimos jogos tem vivido uma excelente fase. E nessa rodada, enfrentando o Grêmio dentro de casa, que é um time que vem sofrendo muitos gols, considero que o Luciano é uma ótima para essa rodada. Nosso terceiro atacante indicado vai ser o Alisson, do Mirassol. O Alisson, que é um atacante que tem pontuado com regularidade, consegue pontuar mesmo sem participar de gols. Nessa rodada, enfrentando o Cruzeiro, que é um time que não vem bem na temporada, considero que o Mirassol é favorito a vencer essa partida e o Alisson pode fazer uma excelente pontuação. Nosso quarto e último atacante indicado, vou estar falando de Hulk, do Atlético Mineiro. O Hulk, que todos nós sabemos é o principal jogador do Atlético Mineiro, nessa rodada tem um confronto muito favorável contra o Remo jogando em casa. O Remo, que é um time que tem sofrido muitos gols, e sendo assim, o Hulk tem grande chance de fazer uma ótima pontuação. Passando agora para os treinadores, nosso primeiro treinador indicado vai ser o Hernan Crespo, do São Paulo, que vem melhorando nas últimas rodadas,
vem fazendo jogos mais consistentes. Essa rodada enfrentando o Grêmio dentro de casa, considero que o São Paulo é favorito a vencer essa partida. E o nosso segundo treinador indicado vai ser o Sampaoli do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que na minha opinião é o principal favorito da rodada, joga em casa contra o Remo, que é um time um pouco fragilizado. Ainda assim, considero o Atlético Mineiro muito favorito e deve vencer bem essa partida. Nosso terceiro treinador indicado vai ser o Odair Hellmann, do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que é muito forte quando joga nos seus domínios. Essa rodada enfrenta o Santos, que é um time que não vem bem na temporada. Ainda assim, considero que o Atlético Paranaense deve vencer essa partida e o Odair Hellmann pode nos ajudar caso esteja no nosso time. O quarto e último treinador indicado, vou estar falando de Dorival Júnior, do Corinthians. O Corinthians, que vem empolgado depois do título da Supercopa do Brasil, tendo um jogo complicado contra o Bragantino, considero que o Corinthians deve com tudo jogando em casa e deve vencer essa partida. Essas as opções para a rodada, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp e também da minha página do Instagram, @cartolaanalytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também se inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.